Fala investidor, meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir é Viver. E neste vídeo nós iremos abordar a questão do preço teto do Banco do Brasil com as ações ordinárias BBAS3. O Banco do Brasil não possui ações preferenciais, então é apenas este ativo que o banco possui listado em Bolsa de Valores, BBAS3. Então, para começar essa análise, vamos dar uma olhadinha aqui na composição acionária da empresa. Bom, o pessoal até faz piada de que se o governo vender uma ação do Banco do Brasil, ele deixa de ser estatal. Isso acontece porque, se a gente olhar aqui embaixo, o Banco do Brasil ele é detido pela União Federal com 50,00011% do total de ações. Então, se houver uma pequena venda de ações por parte do governo, o Banco do Brasil já perde o controle estatal. É claro que isso é bem difícil de acontecer, mas é só uma curiosidade. E os outros 50% estão divididos entre capital no país e capital estrangeiro. Mas o que é importante aqui para a gente observar? O número total de ações. O número total de ações de 2.856.417.020, ele é importante para a gente fazer as nossas contas de preço teto. Outras coisas importantes. O payout de 40%, que é uma política que o Banco do Brasil está começando a desenhar. E outra coisa bastante interessante, o Banco do Brasil é a primeira empresa listada em Bolsa de Valores do Brasil. Ou seja, a gente consegue ver uma perenidade da empresa, uma empresa durável ao longo dos anos. E isso é bastante interessante para investidores que estão buscando comprar ações que paguem bons dividendos e que perdurem ao longo dos anos para que ele consiga ter aquela sua renda passiva. E então, especialmente no setor bancário, o setor bancário e o setor elétrico são os dois principais setores para o investidor que busca dividendos. Então, ele sendo uma empresa perene dentro de um setor perene e pagando bons dividendos, é bastante interessante para aquele investidor que procura receber seus dividendos. Então, vamos lá. Para o Banco do Brasil, eu gosto de usar duas métricas, o valor patrimonial e o dividend yield. Então, vamos dar uma olhadinha no patrimônio líquido e no valor patrimonial. Sempre que a gente for querer fazer conta com patrimônio líquido, é importante a gente observar se ele é crescente. Porque se a gente tiver uma empresa com patrimônio líquido que fica oscilando ou que anda de lado, talvez não seja interessante, porque a gente vai fazer uma conta hoje e que amanhã, com o patrimônio líquido da empresa diminuindo, não faça mais sentido. Se a gente olhar aqui no Status Invest, a gente observa que o gráfico de patrimônio líquido da empresa é crescente. E também de um outro site que é uma base de dados gratuita também, que é o Fundamentos, a gente observa essa mesma informação, que o patrimônio líquido do banco é crescente. Então, tudo bem a gente fazer contas com o patrimônio líquido da empresa. Bom, só que aí começa a dar um problema. Qual que é o patrimônio líquido do Banco do Brasil? Eu observando aqui os dados do balanço do terceiro trimestre de 2020. Se a gente colocar no Status Invest ou no Fundamentos, vai dar um valor de 136 bi,7. Mas, olhando a planilha de séries históricas do Banco do Brasil, a gente encontra o valor de 147 bilhões,512. E aí você fica pensando, caramba, eu estou sendo enganado, o que está acontecendo? E eu tive essa dúvida quando eu estava fazendo a análise. Então, eu tenho que olhar os 136,7 bi ou 147,5 bi? Outra questão, de onde está vindo esse 136,7 bi? E aí eu comecei a investigar. Bom, se a gente for lá na DRE, na página 4, tem patrimônio líquido e o passivo, né? Passivo e patrimônio líquido, porque na demonstração contábil, de um lado a gente tem os ativos e do outro lado a gente tem o passivo e o patrimônio líquido. Quando eu digo demonstração contábil, o balanço patrimonial da empresa. Bom, então, se a gente observar, aparece aqui o valor de 136,7 bi como BB Banco Múltiplo e com 147,5 bi, BB consolidado. E aí você fica com aquela questão, putz, eu vou usar BB Banco Múltiplo ou BB consolidado? O que é BB Banco Múltiplo ou BB consolidado? E eu fiquei realmente com essa dúvida. Quando você tem uma dúvida sobre uma empresa de capital aberto, o que você faz? Você não fica quebrando a cabeça. Você liga ou manda um e-mail para o RI. E foi o que eu fiz.
Então, ligando para o RI da empresa, eu consegui falar com o Marcelo e o Marcelo me explicou que é o seguinte: o Banco Central ele tem uma definição de banco múltiplo. Então, todas as atividades que entram na definição do Banco Central de banco múltiplo, ela está dentro desse valor de 136,7 bi. E todas as outras atividades estão em BB consolidado. Resumindo, o Banco do Brasil ele tem dentro de seu guarda-chuva diversas participações em empresas. Então, algumas delas acabam entrando em BB banco múltiplo e outras em BB consolidado. Ou seja, o Banco do Brasil ele tem sobre o seu guarda-chuva todas as empresas que ele controla totalmente ou tem alguma participação. E tendo essas empresas sobre ele, é o BB consolidado. Então, quem compra uma ação do Banco do Brasil está tendo acesso ao BB consolidado, porque essa pessoa está comprando o Banco do Brasil e tudo que tem sobre ele. Aqui uma definição do Banco Central de bancos múltiplos, se alguém quiser dar uma olhada. E se a gente olhar dentro do site de relações com investidores do Banco do Brasil, ali em estrutura organizacional, aparece conglomerado. Se a gente clicar lá, a gente consegue ver todas as participações que o Banco do Brasil possui em outras empresas. E também em outras empresas que têm capital aberto, como é o caso do Banco do Brasil Seguridade, onde o Banco do Brasil possui 66,25% de participação, e a Cielo, onde o Banco do Brasil possui uma participação de 28,65%. Isso referente à posição de 30 de junho de 2021. E aí, a gente consegue calcular o valor patrimonial por ação se a gente quiser tratar do banco múltiplo e o valor patrimonial por ação quando a gente quiser tratar de BB consolidado. E aí fica você quer considerar BB banco múltiplo, considerando, entre aspas, só o banco, ou você quer considerar para suas contas BB consolidado? De fato, quando você comprar, você está se beneficiando do BB consolidado. Mas se você quiser ser um pouco mais conservador, você pode usar os valores de banco múltiplo, que são inferiores. Então aqui, se a gente tem o valor patrimonial do BB banco múltiplo, aqui de 136,7 bi, e dividir pelo total de ações, que é 2,86 bi, a gente tem um patrimônio líquido por ação de R$ 47,72. Enquanto para o BB consolidado, que são 147,5 bi, se a gente dividir pelo número total de ações, a gente tem R$ 51,48 por ação de patrimônio líquido. Então, vamos pensar. Muitas empresas, é interessante a gente comprar no patrimônio líquido ou abaixo. É claro que tem empresas que é importante até a gente comprar acima do valor patrimonial. Às vezes vai ser bem difícil a gente conseguir comprar determinadas empresas no valor patrimonial. Mas, para o caso do Banco do Brasil, se a gente observar aqui o histórico de preço sobre o valor patrimonial no próprio Status Invest, a gente observa que existem vários períodos em que o Banco do Brasil é negociado abaixo do valor patrimonial. Então, talvez se você comprar o Banco do Brasil no valor patrimonial ou acima, não seja um negócio tão interessante como comprar abaixo. Então, vamos guardar essa informação sobre o valor patrimonial e vamos discutir um pouquinho sobre dividendos e depois, no final, a gente volta para concluir junto dividendo e o valor patrimonial. Então, falando aqui sobre proventos, aqui estão os proventos do Banco do Brasil de 2021. E quando a gente observa os proventos de 2021 para o Banco do Brasil, tem uma coisa bastante interessante. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 distribuições. Para aquele investidor que está começando, uma periodicidade maior de dividendos é bastante interessante, porque ele começa a sentir o dividendo pingando na conta. É diferente da Sanepar, por exemplo, que ela distribui só 2 vezes no ano. Então, até você sentir o dividendo chegar, demora um pouco. É bastante diferente do Banco do Brasil, que tem esse costume de dividir a sua distribuição de dividendos em vários anúncios. E outra coisa importante de se dizer é que grande parte dos proventos do Banco do Brasil é entregue na forma de juros sobre capital próprio, ou seja, a gente tem que deduzir o imposto retido na fonte. Se a gente observar aqui o fato relevante do quarto trimestre de 2021, a gente tem aqui uma distribuição de 17 centavos por ação. E olha o que aparece no que segue no fato relevante. Haverá retenção de imposto de renda na fonte sobre o valor nominal de acordo com a legislação vigente. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Esses 17 centavos ainda vai incidir imposto. Então, o que vai cair na sua conta é 17 centavos deduzidos o imposto vezes a quantidade de ações que você possui do Banco do Brasil na data com.
Bom, vamos seguir aqui para dar uma olhada em qual foi esse histórico de distribuição de proventos do Banco do Brasil. Bom, é importante dizer que o número de ações do Banco do Brasil nos últimos 5 anos não variou. E isso ajuda bastante a gente, porque é só olhar a quantidade que foi distribuída por ação e não precisa fazer nenhum ajuste, porque ao longo desses 5 anos o número de ações foi o mesmo. Então aqui a gente vê o total que foi distribuído em juros sobre capital próprio e a gente tem que multiplicar por 0,85, porque tem a tributação de 15% retida na fonte. E depois somar o dividendo. Só apareceu um dividendo aqui de 7 centavos em 2021. Nos outros anos não apareceu dividendo. Então, a gente chega no valor de proventos líquidos distribuído por ação. Aqui a gente tem R$ 1,56, R$ 1,25, R$ 1,84. Observe que o ano de 2020 ele foi uma distribuição bastante inferior ao que estava sendo feito pelo banco. Esse ano foi aquele em que, na pandemia, o Banco Central disse para os bancos reduzirem o payout por questões legais, né? Então, o banco teve que reduzir o seu payout e fez com que os proventos fossem menores naquele ano e também os lucros também foram um pouco menores afetados pela pandemia. Então, a gente consegue aqui dar uma olhada em alguns valores de preço teto. Se a gente colocar um preço teto de 6%, chegaria em R$ 26,10 para o ano de 2021. Um preço teto de 5%, R$ 31,31, e 4%, R$ 39,14. Aqui, o que eu estou querendo dizer? Talvez a gente colocar o 6% seja um pouco conservador demais. Por quê? Porque o payout do banco é baixo. Como a gente viu lá no começo, é só 40% de payout. Então, talvez colocar 6% para o ano de 2021, por exemplo, seja muito restritivo. Mas a gente observa que ali nos 4% já chega em R$ 40. E no livro do Bazin, a gente vê que ele quer no mínimo 6% e se chegar em 3%, ele já começa a enxergar com olhos bastante ruins. Então, a gente vê que a gente está com um limite aqui de R$ 40, que seria os 4%. Mas vamos dar uma olhada no futuro também, porque aqui a gente está olhando os dados do passado. Vamos dar uma olhada nas projeções de lucro da empresa e nas suas distribuições. Bom, aqui a gente tem o histórico de lucro líquido do Banco do Brasil. 11 bilhões em 2017, depois 12, 18, 12. E no 2021, o banco até os 9 primeiros meses já tinha lucrado 14,36 bi. E ele tem uma projeção, que não fui eu que fiz, é uma projeção do próprio banco, de lucrar em 2021 19 a 21 bilhões. E eu estou falando isso em 2022, mas a gente tem que saber que o balanço ele é consolidado depois de um tempo. Então os resultados ainda não saíram para o quarto trimestre de 2021. Então, vamos assumir que o Banco do Brasil passe a ser um banco que vai lucrar 20 bilhões de reais por ano. Ele tem uma política de distribuição com payout de 40%, ou seja, ele vai distribuir 40% de 20 bilhões. E, quando ele diz aqui, no ponto 2 do fato relevante de 25 de janeiro de 2021, quando a distribuição for via JCP, o montante calculado com base no percentual de payout aprovado correspondente ao valor bruto. Ou seja, serão incididos tributos conforme a legislação vigente. Quando ele diz isso, ele está falando que dos 20 bilhões que o banco vai lucrar, entre aspas, que ele pretende lucrar, com os 40% de payout, depois dessa conta a gente ainda tem que deduzir os 15% do JCP. Então vamos fazer a conta aqui. Bom, assumindo que o banco lucre 20 bilhões de reais e que o payout seja de 40%, a gente teria proventos distribuídos na ordem de 8 bilhões de reais. Com o tipo de provento sendo majoritariamente JCP, como a gente observou ali nos últimos anos, o preço teto ele vai poder ser calculado lá na frente, depois que a gente deduzir esse imposto. Então a gente multiplica por 0,85 os proventos distribuídos, e a gente chega em proventos distribuídos líquidos de 6,8 bilhões de reais. Fazendo a conta aqui para o preço teto Bazin de 6%, a gente multiplica por 100 e divide por 6, que chega em um preço teto de 113,33 bilhões de reais para toda a empresa Banco do Brasil. Mas é claro que a gente não vai conseguir comprar toda a empresa do Banco do Brasil, a gente vai comprar apenas pedaços dela, a gente vai comprar as ações.
Então a gente pega o total que a gente poderia pagar pela empresa e divide pelo número de ações. E chega em um valor para um preço teto de R$ 39,55. E isso é um valor que está liberando aquele máximo do 4% que a gente viu nos anos anteriores, né? Mas vamos supor que você não está satisfeito com esse valor de 20 bilhões. Você acha que talvez você está sendo muito otimista que o banco vai lucrar 20 bilhões por ano. Então vamos assumir que o banco vai lucrar 16 bilhões por ano, que é um pouco mais conservador e bastante plausível também. Se ele for lucrar 16 bilhões por ano, é uma redução de 20% em relação aos 20 bilhões. Então, a gente coloca aqui uma margem de segurança de 20% para o preço teto que a gente tinha calculado de R$ 39,55. E com isso, a gente chega em um preço teto para o Banco do Brasil de R$ 31,64. Outra forma de fazer uma conta interessante também, que é um número que eu tenho bastante em mente, é o preço do valor patrimonial do Banco do Brasil ser da ordem de 0,7 para indicar uma boa compra. Bom, se a gente fizer a conta com o valor do banco múltiplo sendo mais conservador, a gente tem 0,7 de R$ 47,72, que dão R$ 33,40. Então, também seria um valor interessante para preço teto. Então, vamos supor dois cenários. Um investidor que é um pouco mais otimista que esses valores e decide colocar um preço teto de R$ 35, e depois um investidor que é um pouco mais pessimista, um pouco mais conservador e que ele pretende colocar um preço teto de R$ 30. Vamos ver com esses valores o que o investidor está pagando e o que ele está recebendo. Aqui, assumindo um preço teto de R$ 35, o dividend yield dos últimos 3 anos vai para 4,44%. Se a gente pegar o dividend yield de um lucro de 20 bilhões com um payout de 40%, esse dividend yield vai para 6,78%, que é bastante interessante. E se a gente for um pouco mais conservador e colocar um dividend yield com um lucro de 16 bilhões e um payout de 40%, vai para 5,42%. A R$ 35, com os dados referentes ao terceiro trimestre de 2021, o preço do valor patrimonial para o banco múltiplo fica em 0,73 e para o BB consolidado 0,68. Vamos passar aqui para os R$ 30. Nos R$ 30, a gente observa um dividend yield dos últimos 3 anos de 5,18%. E um dividend yield do banco lucrando 20 bilhões com payout de 40% de 7,91%. Um valor bastante interessante. E na nossa métrica mais conservadora de 16 bilhões com um payout de 40%, 6,33% de dividend yield. E aqui o preço do valor patrimonial para o banco múltiplo de 0,63 e o preço do valor patrimonial para o BB consolidado de 0,58. Então, vamos resumir tudo que eu falei nesse vídeo. A gente tem alguns valores possíveis de preço teto, mas o que a gente conseguiu observar? Pagar mais do que R$ 40 por uma ação do Banco do Brasil talvez não seja muito interessante. E pagar R$ 35 já começa a ficar mais interessante e R$ 30 para baixo já é muito melhor. Então, um investidor que compra a ação do Banco do Brasil entre R$ 30 e R$ 35 pode sim estar fazendo um bom negócio. Abaixo dos R$ 30 mais interessante ainda, e dos 35 ao 40 já é melhor tomar um pouco mais de cuidado, ter um pouco mais de certeza sobre as suas pesquisas, sobre as suas projeções de lucro do banco, e acima de R$ 40 já é melhor tomar um pouco mais de cuidado. Então, é mais ou menos isso. Como eu disse no último vídeo de como calcular o preço teto da Sanepar, o preço teto, cada investidor vai calcular o seu. Não é para a gente ter um valor definido, uma regrinha definida. Por quê? Se a gente observar, tudo nos investimentos, se a gente usar uma regrinha fixa, vai dar problema. Então a gente tem que fazer uma análise mais profunda do que está acontecendo, juntar com os nossos conhecimentos sobre as empresas e sim chegar em um preço teto que seja coerente, que ele faça a sua função de preço teto, que é não pagar caro demais por uma ação, e também que te deixe confortável para a aquisição daquela ação e que, se ela vier a cair mais ainda do que você comprou, você sabe que ainda assim você fez um bom negócio e que, se você tiver caixa, você pode aportar um pouco mais. É isso aí, pessoal. Um forte abraço e bons aportes!